Nos reuníamos ali naquele lugar, a família, as mulheres, as crianças, todo mundo posicionado ali, aguardando. Diz que tinha um jagunço rondando aí e tal, para tirar a gente, que eles atiravam, que eles matavam, tinha medo, eu chorava de medo. Mas nessa hora todos se reuniram ali e parece que aquele medo sumiu, sabe? Daí o batalhão de choque chegou. Na hora que eles chegaram e viram nós todos posicionados ali, todo mundo com o mesmo objetivo, né? Pegaram as coisas deles, viraram e foram embora. Nós não queríamos pegar a terra do fazendeiro nem nada, nós queríamos conquistar um pedaço de terra. Que nós estávamos ali era para conseguir uma melhor condições de vida para nós, nossos filhos, né? Para a gente cuidar bem da família, né? A minha família conseguiu assim também. Na época dos poceiros, conseguiram as terrinhas deles. Que eu era aquela toquinha de gente e meus pés não eram normal. Eu andava com as costas do pé, eu não andava com o solado do pé. Eu não tive tratamento, porque na roça, lá na Amazônia a gente não tem, é muito sacrifício, né? A gente não teve médico. Foi Deus que colocou meus pés normal. Os médicos é Deus. Deus colocou meus pés normal. Meu pai nunca teve casa, só vivia de aluguel. Depois que ele veio embora da roça para a cidade, aí tem uma dona lá que despejou a gente. Eu não gosto nem de lembrar. Ela pegou e despachou a gente debaixo de chuva, sem ter aonde morar. A gente foi morar no curral de boi. Mas era a chuva que Deus dava mesmo. Do jeito que a chuva estava caindo lá fora, pingava dentro de casa. Se o latifundiário está querendo fazer guerra, nós estamos acamados com facão, foice e machado para trabalhar na terra. A rádio, já faz um bom tempo que eu trabalho lá. Aí tem um programa lá de segunda a sexta, que é o Recanto Sertanejo. Faço todos os dias. Camponês FM. Faz 23 anos que tem ela. Ali eu tenho que sentar onde? E a mãe fica direto com o rádio aí, sintonizado 96.7, escutando a camponesa. Até quando meu pai era vivo, eu fiquei fora trabalhando. Aí depois, meu pai faleceu, eu voltei pra cá e fiquei cuidando aqui da terra e cuidando da minha mãe. Quando eu saio e minhas irmãs, minha sobrinha vem e fica aqui com ela, minhas irmãs ajudam a cuidar e vamos levando a vida assim. E aí um cuida do outro. Quando a gente morava assim na fazenda, aí uma vez eu fui trabalhar, né? Aí nós trabalhava num pomar. Aí estava escrito lá que não podia pegar fruta, né? Aí nós trabalhava, ninguém pegava mesmo, né? Aí eu falava assim, mas um dia eu ainda vou morar num lugar que eu ainda vou ter um pomar para mim.
E parece que Deus escutou, né? Porque aí mudei aqui, nossa, aqui plantamos bastante fruta, né? Tem fruta que a gente nem consome a fruta, né? Estraga, né? A mãe, ela não estudou. Quando ela entrou na escola aqui do assentamento, começou a estudar na escola de jovens e adultos, ela conseguiu aprender a escrever o nome dela. A gente veio de Minas para o Paraná. Nós não tínhamos documento quando nós morávamos no Paraná. Nós tiramos depois que nós entramos aqui. O pai trabalhava em fazendas, né? Arrendava terra, trabalhava para os proprietários das terras, né? Então a gente ficava se mudando, né? Procurando o melhor lugar para cuidar dos filhos. Para viver e para ter um pedacinho de terra. Para que a gente melhorasse as condições de vida nossa, né? Quer dizer, sobrava só para comer mesmo e para vestir um pouquinho. Naquele tempo a mulher participava muito pouco das decisões da família, né? A mulher, o papel nosso era cuidar da casa, da família, das crianças, né? Na noite do dia 12 foi a noite que nós saímos de casa. Mas eu, na verdade, nem sabia para onde estava vindo, né? Como acho que também as outras mulheres também. E os homens que sabiam, né? Naquela época. Aí nós viemos. Daí saímos de noite de lá, no meio da noite. E chegamos aqui na madrugada do dia 13 de maio. A organização da ocupação aqui foi através do sindicato e das igrejas. Na época tinha uma exigência que tinha que ser a família. A família, no caso, não poderia estar uma mulher sozinha, sem um esposo, nem o esposo sem a esposa. Tinha que ser o casal, para conseguir a terra e conseguir ficar aqui. Começamos a ir para o município daí, né? Conversar com as autoridades, né? Prefeito, as autoridades, né? Secretário de Educação, secretário de Saúde. Começou a surgir os financiamentos, né? Para compra de tratores, máquinas, né? Para nós trabalhar aqui Mas foi através de uma associação coletiva que foi organizada na época. Aí viu que a associação não dava mais, começou a organização em cooperativas, né? As famílias mudaram de vida, daí já começaram a comprar carros. As pessoas já começou a comprar o seu próprio trator, porque até então os tratores eram da cooperativa, era coletivo, né? Mas aí, não sei o que deu errado, que começou, né? Começou a fragmentar as coisas e tal, aí começaram a ter um pensamento que eles poderiam estar trabalhando, além de coletivo, poderia estar trabalhando individual, né? Na minha maneira de entender, tem um salto importante aí no processo organizativo e nas bandeiras do MST, que é essa progressiva adesão à agroecologia, né? Porque se trata de pensar numa nova forma de produção que é incompatível, realmente incompatível com o agronegócio. Eu encontro agronegócio orgânico, mas é orgânico, não é agroecológico. A agroecologia é incompatível com esse modelo, né? Porque a agroecologia é sempre baseada na singularidade, é sempre baseada em formas de sociabilidade. Você não tem como pensar a agroecologia fora da unidade familiar de produção, né? Porque a agroecologia supõe essa relação do agricultor com um certo controle da produção que é feito sob supervisão, só faz sentido sob supervisão da família. Você não pode fazer uma monocultura agroecológica, né? A agroecologia é baseada na diversidade. É uma proposta de acabar com a exploração do trabalho. Eu diria assim, é uma proposta de valorização do trabalho familiar. A criança aprende a cuidar de galinha olhando como os pais cuidam da galinha, né? E quando pode, vai lá. Mãe está colhendo ovo, colhe o ovo também.
né? Está participando de algumas tarefas. Está se preparando para assumir essas tarefas no futuro. Quando nós saímos das barracas, começou o sistema de agrovila, nós morávamos tudo pertinho também, as casinhas, uma perto da outra. Mas foi criado tudo aqui nesse meio. Tudo um brincando com o outro, meio da estrada, meio da terra. Um comendo na casa do outro. Tudo junto aqui. Eu sempre gostei, assim, da roça, na verdade. Eu, desde criança, sempre falava que eu queria estudar para trabalhar na roça. Na infância, eu acho que eu sempre gostei bastante. Eu ajudava em alguma coisinha na mãe. Sempre ajudando a mãe na horta, nas coisas aqui. Quando eu nasci, aqui já estava bem estruturado, assim, assentamento. Então, assim, já tinha escola, né? Já tinha casa, já estava tudo bem organizado, né? Então, eu lembro que a gente morou um tempo aqui na casa da avó, né, vó? Tinha uma casinha aqui atrás de madeira, a gente morou um tempo. E aí logo a gente já se mudou pro nosso lote, que é aqui do lado. Quando eu ganhei meus filhos, eu guardei tudo minha dieta, viu? Eu guardei tudo, eu não lavava roupa, não varria a casa, né? Que disse que fazia mal, né? Aí eu ficava os 41 dias sem fazer essas coisas, eu não fazia. Aí, né, quando eu fui ganhar o baço, né? Aí o pessoal tudo ia para o hospital e falava assim, agora eu vou, porque em casa eu passei apuro, agora lá no hospital não tem isso, né? Aí fui, né? Aí cheguei lá no hospital, aí quando deu na hora lá desse baço, de ganhar o baço, eu sozinha lá, só com a enfermeira. Aí o mesmo que eu passei em casa, passei lá no hospital. Eu falei, o pessoal falava, porque eu vou para a cidade, que lá no hospital, que é isso, que é aquilo. É o mesmo problema da casa de ganhar em casa, mesma coisa. Aí eu peguei e falei, chama o médico, né? Aí eles falaram, não, mas você vai ganhar criança normal, não precisa médico aqui. Aí eu falei, aí, ó, lá em casa era desse jeito também. Ela passou a noite inteira em trabalho de parto. Ela com a senhora, a parteira lá. Aí o que ela fez? Mandou nós dormir na casa da avó, que era de parede de meia. Daí, quem disse que nós dormiu à noite, né? Com a mãe em trabalho de parto lá, sofrendo, que tal. Aí o que nós fez? Nós já começamos a ficar tão curiosa, né? Fomos e sentamos, acordamos de manhã, sentamos debaixo da janela. Na janela do quarto, que ela estava lá sofrendo para nascer a minha irmã. Escutamos tudo, a hora que o neném nasceu, chorou lá, e nós lá debaixo da janela. E ela pensando, tadinha, estava lá sofrendo para nascer a minha irmã, e nem sabia que nós estávamos ali sondando debaixo da janela. Das 3 meninas, eu não fiz pré-natal de nenhuma. Só ia para Santa Casa para nascer mesmo. Eu só fiz pré-natal foi depois que eu mudei aqui, no assentamento, que eu tive o privilégio de fazer o pré-natal. A gente tinha facilidade de se adaptar com a situação, e a gente cuidava dos filhos assim, levava no médico, mas também tinha aquela fé em benzedor, a gente corria, levava lá para benzer, e as nossas crianças saravam, e nós continuava firme ali, ganhando mais neném, né? Quantos neném que nós ganhamos, né? Ela tinha um fogão a lenha, né? E aí, quando a gente ia na casa dela para benzer, aí primeiro ela media o tamanho das pernas da gente, né? Que ela dizia que era para ver se estava com a espinha, o vento virado, né? Que é o que dá cólica, tal, dor na barriga. E aí depois elas penduravam a gente assim no pau da porta, né? Para dar uma ajeitada, né? No vento virado da gente. E depois ela ia no fogão, pegava um copo de água e pegava com a colher a brasa, né? Fazia ali o benzimento, jogava a brasa dentro da água, né? E ela fazia isso com 3 brasas, né? 3 vezes. E aí, quando a brasa baixava, era porque a criança tava ruim. E aí, a gente tinha que benzer durante 3 dias, né? Durante 3 dias, né? E aí, era isso. Aí, a gente ia lá, a brasa afundava, né? No primeiro dia. Aí, você já ia no segundo, aí já afundava uma. Aí, você ia no terceiro, aí já não afundava mais nenhuma, né?
Então, e a gente tomava 3 goles depois que ela benzia, né? Que é o que curava, né? Então a gente se apegava muito, né? Ao benzimento. As crianças não tivessem dormido, na próxima noite que benzeu, a criança dormia a noite inteira. Nós trabalhávamos coletivo, né? As mulheres, nós trabalhávamos coletivo. Nós trabalhava nas plantação a gente tinha um plantio de uva aqui, nós trabalhava cuidava dos pedaços de uva. Nós trabalhava com as vacas, tirando leite, né? Aí que eu comecei a perceber que a mulher, ela poderia ir além de ser mãe, cuidar dos filhos, né? E dos maridos, né? Cuidar também do seu próprio sustento, que é o tirar leite, cuidar dos bichos, plantar as frutas, né? Aí que eu percebi, assim, a nossa importância dentro do trabalho, além da casa, né? Além dos filhos. E aí que tinha discussões, né? Com os grupos de mulheres, né? O MST tinha discussões com um grupo de mulheres, aí começou a participar mais da vida ativa aqui dentro do movimento, do assentamento, né? Começou a ser falado mais aqui, até então, quando nós entramos aqui, né? E aí que surgiu várias palestras sobre os direitos, né, da mulher, sobre o direito da aposentadoria, salário maternidade, o direito da mulher ter o seu nome em talão de nota, essas coisas assim, sabe? A nossa direção nacional, as primeiras direção nacional do movimento, era tudo homens, assim, tinha uma mulher. E é claro que nesse tempo, também era um tempo que não se discutia agroecologia. Quando se trata da agricultura familiar, da agricultura camponesa, da reforma agrária, os homens sempre pensam grande e as mulheres pensam o longe, não do ponto de vista de distante, mas do ponto de vista de longevidade, do ponto de vista da vida, por exemplo. O que sobra da cozinha, a casca da mandioca, a casca da abóbora ou a casca da batata, ela é jogada no quintal e ela torna adubo. E, no entanto, o quintal produz a verdura que vai para a cozinha. A gente não conta a verdura que vem para ali, a gente não conta o ovo da galinha que gera a mistura ali para o almoço quando não tem a carne, ou a própria galinha quando é abatida para ir para a carne, o próprio porco, o próprio leite da cabra, o leite, as coisas que estão ali. A gente nunca bota isso no papel para saber quanto custa isso. O que a gente sabe é o que vendeu da roça maior. E aí o movimento toma como definição de ter 50% de mulheres nas suas instâncias e também 50% nos cursos de formação. É uma das coisas que a gente não aceita no movimento. Mulher não é para enfeitar a mesa, mulher não é para cumprir apenas quórum ou meta, ou ter ali a cota de 50%. Mulher para ir com capacidade de discutir, de debate, de dialogar, debater todos os temas que é previsto no movimento. Nossa, eles gostavam muito de mim, eu gostava muito dele, entendeu? Então a gente tinha assim, a gente combinava as coisas, né? Dele, falava assim, Lúcia, você vai fazer essa atividade. Aí, tchau, você vai. Aí eu fico em casa com as crianças e você vai. Você vai porque você é mais nova, você aguenta correr, eu não aguento correr, que eu tô velhinho, né? Sempre falava na brincadeira dele, né? Então, aconteceu, né? Essa tragédia. O meu irmão viu daqui do nosso lote, dá pra ver lá em cima um morro. E meu irmão tava olhando lá e viu ele atirando. Deu 2 tiros no meu pai. Quando o Tião era vivo, isso aqui era tudo plantado aqui, ó. Era tudo cheio de plantação mesmo, todo tipo de produção. A gente enchia o carro para levar para vender na cidade. Tinha um ponto de venda na cidade, em Coatis. A gente vendia produção 3 vezes na semana. Então sempre ele estava ali, a lada, dia a dia com a criança. Pai, me dá isso. Ele, não, meu filho, não tem dinheiro não, mas amanhã eu compro. Aí ele ia na rua, ele dava os pulos dele.
Pegava o carro aqui, ia para Coatinho, daqui a pouco ia chegar com as coisas para as crianças. Oi, meu amor! Já amanheceu brincando, meu gostoso, vem. Vem. Ai, Jesus. Dá fralda aí, Andréia, vem. Peraí, menina, pode colocar. Tchau, neném. Eu combinei com a minha mãe que se ela ficasse, eu daria um trocado a ela. Aí toda semana eu dou um dinheiro pra ela, toda sexta, né? Pra ela olhar ele durante a semana. É, ele chamou minha mãe de mãe porque ela cria ele, né? Então ela é uma mãe, né? A máquina substituindo o homem, né? Serviço braçal. O serviço braçal. A agroecologia, a gente defende o meio ambiente, né? A gente não derruba as matas, a gente não roça beirando do rio, né? A gente é 15 metros do rio para cima, né? E as matas a gente não pode roçar. E o agronegócio não, o agronegócio ele quer explodir a mata, derrubar a natureza, destruir a natureza. Quer alguma coisa, né? É meu. Você quer? De chinelo tá, né, mãe? Não precisa de lá, gente. Que ali tudo é inhame que tem plantado ali, ó. Bora? Ai, sim. Eu pensei. Esse é o quinto acampamento que eu participo, que é o que a gente está conseguindo até agora, depois de muita luta. Tipo assim, antes eu até ficava muito dentro de casa, não era de Trabalhava ajudar mais muito. na roça. Trabalhava mais aqui e tal, não era muito de trabalhar fora. Aí a despesa era pro meu pai mesmo. Mas agora, que meu pai não tá aí e tal, arrumei família também, né? Aí, cada um com a sua despesa aqui. Aí eu peguei a profissão de pedreiro. Já tenho profissão, agora é só deixar pra Bia estudar mesmo e manter na casa. Eu aprendi com meu pai a profissão, meu pai era pedreiro também. Aí tô aí sobrevivendo na luta, hein? Nasci no meio disso. Tudo que eu aprendi foi aqui, né, dentro. Aí sai um pouco, vai pra cidade. A gente morava na cidade quando conheceu. A gente se conheceu lá em Arrozal, Piraí. E a minha madrinha tem uma casa na roça. Daí ele acabou o serviço, ele teve que vir embora. Daí foi onde a gente se distanciou e ficava difícil. Comunicação e tal, pelo fato de estar na roça, eu não tinha celular ainda. Daí eu vim pra cá, a gente tava com 1 ano e 4 meses, mais ou menos, de namoro. Passou uns 3, 4 meses, eu engravidei. Passei a gestação toda aqui, uma barriga enorme. Barrigão gigante. Né? Quantas vezes eu desci muito, né, bem? A pé. E muitas vezes eu tinha que descer, eu desci a pé mesmo, com mochila e tal. Aí quando viemos pra cá, aqui era só pé de maricá, sujeira, muito espinho.
Aí aqui era uma das partes mais sujas. Hoje, graças a Deus, o velho limpou. Estamos tentando manter o que tem uns 3 anos a fazer. O pai faleceu. Agora a gente está conseguindo voltar ao que era antes, né? Agora com os bichinhos, ter nossa criação. Tocar o que o velho queria. Plantar e produzir. É, que ele gosta de Eu gosto de roça, mato. Minha paixão é mato, roça. Se ele Por isso que eu falo, não troco a cidade pra ficar não troco a roça pra ficar na cidade de jeito nenhum. No MST a gente fala que tem 3 objetivos, né? A terra, a reforma agrária e a transformação da sociedade, né? O assentamento é conquistar a terra. Entre conquistar a terra e conseguir fazer que a terra responda ao seu anseio de viver da terra, daí precisaria dessa ação estatal mesmo de garantia das políticas públicas. O agronegócio só é o que é porque existe uma sustentação estatal para a produção do agronegócio. E essas políticas públicas não existem para a agricultura familiar. Você já tem uma produção estruturada, se você tem um coletivo estruturado, né, é mais fácil de você fazer o debate do trabalho reprodutivo, do trabalho infantil, do que numa família desestruturada e precarizada. Não existe produção de comida saudável com relações doentes, por exemplo. Relações de violência, de exploração, de falta de respeito, não gera alimentação saudável. Assim. A alimentação saudável era para ser saudável também a partir das relações, dessa conhecimental. Essa aqui é a minha nora Ingrid, filha do meu filho André. Essa aqui é a minha filha Amanda, maravilhosa. Essa aqui é a Larissa, a mãe dos meus netos, é a mulher do Nando. Aqui mesmo? É. Eu queria ter mais acesso à cidade, queria acesso à internet, que eu era nova, né? Jovem, querendo curtir, querendo acessar mais as coisas, mercado, padaria. Eu logo engravidei, então o hospital seria mais perto, consulta seria mais acesso do que sair daqui com barriga e ir para lá, para a cidade, para consultar. Eu e meu esposo, a gente tinha um lote separado, a gente estava concorrendo um lote separado. Quando o Tião veio falecer, né, a gente pensou, também tinha a irmã dela que estava grávida, a Andréia, eu falei assim, vamos para lá pra gente dar um apoio, para não ficar sozinho, e a gente veio. A gente ficou naquele cômodo que tá ali, que agora é do Wellington, durante 1 ano e pouco. Aí viemos, ficamos, aí depois o André conseguiu uma oportunidade de emprego lá em São Joaquim e foi para onde que a gente foi para lá. Ficamos 1 ano e pouco, né, morando aqui em cima, 1 ano e pouquinho, quase 2 anos. Inclusive quando a Ingrid já veio, eu já não estava aqui, né? Eu já tinha ido para a cidade. Já. Meu marido trabalha lá, né? Eu só sou dona de casa mesmo. É porque era muito complicado ele estar lá e eu aqui, né? No caso, ele teria que bancar 2 casas e a gente preferiu ir para lá. Teve a oportunidade do patrão ceder uma casa pra gente, aí fomos para lá. A gente não teve uma experiência fora do MST, sempre dentro. Então, tipo assim, quando o Tião se foi, é como se ele levou o sonho dele junto, sabe? Se a Lúcia resistiu, tá resistindo aqui, né? Agora tem o Wellington também, com a esposa dele. Nossa, Deus, Era hora assim, ele estaria pegando os boi agora. Estaria prendendo os boi. Não, nessa hora eu já tinha prendido os boi. Inclusive eu também ia atrás de boi dele. As vacas estariam tudo aqui no pasto na frente de casa. Eu já fiz uma plantação aqui, né? O meu marido trabalha na cidade, então eu ficava aqui, o Simon era novinho, eu capinei e fiz uma plantação de milho. Quero, no futuro, né,
trabalhar na terra, produzir na terra e não ter que sair todo dia da roça para trabalhar na cidade. Não trabalho na terra porque eu não tenho recurso. Muitos desses que a gente diz que são trabalhadores rurais, principalmente os assalariados, eles vivem nas cidades, nas periferias, né? Nas áreas mais precarizadas das cidades, mas não moram mais no campo. Né? Saíram daquele ambiente do interior das fazendas, saíram. E mesmo o pequeno agricultor, que ainda mora no seu lote, né? Ele cada vez tem contatos mais intensos com a cidade para poder vender a sua produção, para poder fazer compra. Né? Muito mais do que antes, porque as necessidades mudaram muito. Tem uma atração muito forte sobre o urbano, pelo urbano, né? E que faz com que haja um certo horizonte de ida para o urbano, para o filho ir. Né? A ideia do filho estudar. Mas por que o filho não pode estudar e não ficar no rural? Né? Exercer, ter um papel importante no rural. O trabalho que eu faço braçal, se eu faço com um mototrator, com um pequeno cultivador ali, é um tempo que eu ganho para ficar mais tempo com a própria família, ou aumentar também o processo da produtividade. Então, todo esse processo também de pensar isso, de pensar um pouco mais também da produção, volta muito a isso. E para ter também os seus filhos gostando da roça. Porque a maioria da juventude hoje sai para as cidades, que é um sofrimento para as mães, quando os filhos saem para trabalhar fora, as mães que estão no campo, porque elas sabem do aumento da criminalidade na cidade. E do filho que não consegue emprego quando vai para a cidade, há uma vulnerabilidade maior de entrar, de ser assediada pelo mundo do crime e tal. Então, ela prefere que o filho esteja trabalhando na roça. Só que o filho não quer trabalhar na roça como a gente trabalhava antigamente, com enxada e tal. Então, precisa de tecnologia que torne esse trabalho para a juventude mais atrativo. E a juventude também. Porque é muito bonito você ver uma enxada. Né? Uma enxada está ali, é bonito para ser desenhada, para ser... Mas para quem trabalhou com ela das 6 da manhã às 6 da noite, sabe que ela não é tão bonita assim. Quando dá 50 anos, a coluna não aguenta mais, todo dia você está super cansada. Portanto, a gente precisa de tecnologia, de um pequeno trator, de uma pequena máquina assim. Mas não é o grande trator que vai substituir essa enxada na agricultura familiar. Os motocultivadores, sabe, as pequenas tecnologias, é outra coisa que vai tanto fortalecer o processo da agroecologia, como vai deixar o trabalho menos penoso e um trabalho que dá uma rentabilidade maior. O meu casamento foi assim, eu conheci o pai do meu filho, na época ele me conheceu bebê, eu era bebezinha da idade do Simon, aí então nós se conhecemos, foi labutando junto, nós fizemos muita farinha junto. Aí eu comecei a crescer, foi crescendo e ele ali. Um dia eu caso com você, um dia nós casamos. Aí quando eu fiz 14 anos, eu fui morar com ele. Porque os pais da gente de antigamente botavam muito para trabalhar, você tinha que trabalhar com 6, 7 anos, você tinha que estar na roça, ali lutando ali. E era assim, era um avô meu que se você demorasse 10 minutos pra sentar na mesa, você não almoçava mais. Ali não vai ter almoço, não. Não vai ter almoço. E ali eu chorava, pedindo a Deus para mim sair da casa dos meus pais, para mim poder ter minha vida. E ali eu fui pedindo a Deus, pedindo até que nós se encontramos de novo e nós casamos. A conquista da terra para mim é muito importante porque para ter uma vida uma vida boa, se eu for para a cidade eu tenho que pagar aluguel, né? E aqui eu não pago aluguel, não, né? Estou conquistando. Espero em Deus que eu conquiste meu lote, né? 10 anos que eu estou aqui dentro, não é 10 dias, 10 anos, né? Criei meus filhos tudo em acampamento. Eu tive 9 filhos, né? Faleceu 2 e tenho 7 filhos. O André, ele não mamou, ele só mamou 3 meses, largou mamar e pegou mamadeira. O Hélio mamou até os 3 anos.
A Andréia mamou também até os 2. A Amanda mamou até os 5. Até os 5 anos, a Amanda. Sai daí, sai. Já o Daniel, a história do Daniel é bem longa. Ele nasceu prematuro, né? E assim, muitas coisas. O médico cortou de dar ele, muita comida, assim, eu tinha que fazer a comidinha dele separada, tinha que fazer a comida dele. Não podia colocar tempero, era só uma pitadinha de sal. E era assim, foi assim. Aí que ele mamou até os 6 anos e meio. Para mim viajar, eu tinha que levar ele, tinha que ir na escola, falar que eu tinha que levar ele, porque ele não desgrudava de mim. Preparar a festa, né, Daniel? Que hoje é dia de seu aniversário, né? Eu ficar com pressa de se arrumar e daqui a pouco tá tudo sujo. Ó, Dudu! Pode largar o velho que você tá com o velho na mão. Pode largar. Quer pegar dele de novo. Curioso, hein? Curioso, hein? Vem, Sebastião. Aqui, ó. Parabéns pra você. Tudo bem, é tudo ou nada? É tudo. Vamos ver que é. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Vá. Com quem será? Quem será? O coletivo ele foi organizado, ele começou a ser organizado em 2016 com um grupo pequeno. No início esses companheiros começaram com uma Fiat e eles iam lote por lote pegar a produção da companheirada. Hoje o coletivo Laje de Reis, ele tem 2 entregas mensal, que é no Rio de Janeiro, que é no Armazém do Campo e a Rede Ecológica. Fazer a reforma agrária é um dever do Brasil, da organização do Brasil, e ela deve ser cumprida. Você pode ter uma terra grande, de uma dimensão grande, mas você precisa seguir a Constituição, que é dar a função social àquela terra. E o que é não dar a função social àquela terra? É você ter numa terra trabalho escravo, é você não cumprir as leis ambientais, aquele território. Às vezes você não tem um trabalho escravo propriamente dito, mas você não cumpre as leis trabalhistas. Então isso tudo está na nossa Constituição, e se você tem uma terra e você não cumpre esses artigos da lei, a sua terra, ela deveria ser colocada para fins de reforma agrária. A burguesia não vai resistir! Quando eu comecei a fazer as formações, né, e formações que o MST traz, né, para os assentamentos, os militantes vêm para o assentamento começar a fazer formação com as famílias, né? Aí eu comecei, assim, a entender que eu não preciso passar por certo tipo de coisas que eu passava. Não precisava e nem preciso aceitar abusos de companheiro. Aprendi que eu posso falar sim, né? Que eu não preciso aceitar o racismo. Eu era casada, eu não saía. Eu vou em tal lugar, o marido falava, não vai. Eu vou fazer uma natação, o ex-marido falava, não vai fazer. Então eu era muito no meu canto, eu era só do lar, eu só ficava dentro de casa, cozinhando, lavando, passando. Por não poder sair, eu comecei a ter vergonha de ficar no meio das pessoas, né? Sempre ficava de cabeça baixa, né? Com medo de crítica, de alguma humilhação. Vergonha de chegar de ser vista assim. De ouvir crítica. Aquela menina não fala direito. Como é que ela é, como é que ela se veste. Minha família é uma família, assim, de muitos filhos, né? Minhas irmãs, meus irmãos têm filhos
2, 3, 4, minhas primas, minhas tias, são tudo família de muitos filhos. E eu sempre tive vontade de ser mãe. Sempre. Cheguei a fazer até tratamento. Fiz tratamento, começava o tratamento, parava. Começava o tratamento, parava. Até que eu descobri o que eu tinha. Eu não tenho a veia do colo do útero. O Richard, ele entrou na minha vida, ele tinha 2 anos na época, o Richard adoeceu e chamava muito a tia, quero minha tia. Aí minha mãe me ligou, né, pedindo para mim ir e visitar o Richard. Aí quando eu fui visitar o Richard, ele se alegrou, veio abrir os braços, veio no meu colo. E eu brinquei com ele, passei o dia com ele, e na hora de eu ir embora, quando estava chegando a hora de eu ir embora, ele falou assim, tia, me leva com você. Eu falei assim, não posso te levar, não. Ele falou assim, não, tia, deixa eu ir com você. Aí eu falei com a minha mãe e falei com a minha irmã, se eu podia trazer ele, né? Aí elas deixou, a minha mãe deixou e a minha irmã também deixou. O Richard preencheu um vazio muito grande no meu peito, no meu coração. Quando eu tô triste, eu começo a conversar com ele, a brincar com ele, passa. Meu companheirinho, né? Meu companheirinho do coração. É eu e ele e eu. E estamos tocando, estamos levando a vida, né? Quando eu cheguei aqui, eu vim morar com a minha cunhada. Todo mundo fazia barraca de lona, barraco de tal, Bahia. Aí o pessoal foi juntando. Não tinha água, a gente buscava água na cabeça, lá embaixo, no pé do morro. Aí foi juntando gente, quanto mais gente, aí não conseguiram tirar a gente. E com muita luta, a gente conseguiu ganhar aqui. Agora hoje a gente tem direito a ter tudo documentado, cada um já paga o PTU. Entendeu? Mas foi com luta igual eles também. Quem teve não chamou nome, não. Agora que é tal, Rua Mutirão, o Morro da Conquista. Agora é Conquista. Que a gente conseguiu conquistar, né? Todo mundo aí colocou. Meu relacionamento estava turbulento. Aí eu cheguei um dia na casa da minha mãe com meu filho no colo. Falei assim, mãe, não vou voltar para casa mais não. Aí a irmã, acho que estava aqui, se eu não me engano. Falei assim, então vamos para lá para o acampamento comigo. Aí eu juntei minhas coisas e fui pro acampamento, que era em Dorândia. Aí a gente foi despejado, aí fomos para debaixo do viaduto. Aí a minha mãe foi para lá para me buscar, que eu tinha meu filho pequeno. O pai dele também queria recorrer com o conselho tutelar para me tirar ele, porque eu ficava com ele embaixo de lona. E eu falei para ele que ele não ia tirar ele de mim, que da forma que a minha mãe criou a gente, eu iria criar ele também. Aí nesse meio tempo eu conheci o pai do meu filho Jefferson. Aí eu engravidei dele. Aí, com 3 meses de gravidez, a gente foi para a fazenda na Moreia. Era só matagal. A gente foi cada qual achando um pedaço, fomos limpando, roçando. Aí, na época, como eu tinha o meu menino pequeno, eu fiquei mais com a Rê, o meu Dé, na barraca deles, porque não tinha como eu fazer a minha estrutura sozinha. Aí, devido à minha gravidez, por ser de risco, eu fui obrigada a voltar para a cidade. Não podia permanecer aqui. Aí, quando teve o processo de loteamento, eu estava internada. Aí a Rema me ligou e falou assim, fofa, a gente ganhou a fazenda. Eu falei assim, que bom, Rema. Aí ela falou assim, mas você não está aqui, seus documentos não estão aqui, não tem nem como eu colocar o seu nome para você conseguir sua terra. Eu falei, Rema, eu já consegui o que eu queria de melhor, que foi meu filho. Aí a gente surgiu começou as brigas entre eu e meu segundo esposo. Aí liguei pra Remo, pra mim aqui não dá mais. Ela falou, fofo, então vem embora pra cá. Eu e o Dé, eu conversei com o Dé aceitou a gente te dar um pedaço pra você construir e refaz a sua vida aqui com seus filhos. Hoje eu planto alface, beterraba, cenoura, planto alface americana, alface crespo, planto chicória. Então assim, a gente hoje vive mais a nossa renda do coletivo. A minha irmã, quando ela sai, ela me passa um zap. Fofo, dá pra você ficar com o Richard pra mim? Dá sim, Rilma. Então assim,
Tanto ela cuida, também como eu cuido. Ela sai, ele fica aqui na minha responsabilidade 2, 3 dias. Eu cuido dele direitinho, como se fosse meu filho também. Pega a carne que você trouxe. Põe na pia ali e abre a tudo. E a minha irmã, né, falou que quando o título definitivo sair, ela vai estar passando esse local que eu moro, esse pedaço aqui, pro meu nome. A gente pode dizer que na década de 80, a formação do MST ela é uma reação ao êxodo que estava acontecendo muito fortemente ali na década de 70, década de 80. Então, a gente tem uma realidade de uma base social formada por famílias muito numerosas. Normalmente, família no seu sentido estricto, né? Marido, mulher, e várias crianças. Então, aquelas famílias com uma prole grande. Com o decorrer do tempo, há uma alteração sensível na base do MST. Então, são pessoas que estão na periferia urbana, né? Que não conseguiram, por causa de todos os problemas estruturais da cidade, que também não foram preparadas para receber todo o êxito antecedente, que decide retornar ao campo. Então, não são pessoas que têm um vínculo direto com o processo produtivo, mas são pessoas que os avós ainda morou na zona rural, ainda tinha processo produtivo. E daí a gente tem uma diversidade grande de família. A gente vai ter desde a família que é a avó e o neto, família de mãe e filho, de pai e filha, de pai e filho. E daí dentro dessa pauta, dessa construção, traz diversos temas, inclusive, amplamente debatendo o Estatuto da Família. Aí, Rich, que é isso? É aquela aí, Rich? Nossa, é soltar ela. Isso, tá lá embaixo. Seu tio deve estar, sabe onde? Lá no Lau. Será que ele bebendo mais de deve estar mesmo. O Dé, ele chegou no acampamento em abril de 2003 e eu cheguei em outubro de 2003. O Dé já estava lá no acampamento. A gente começou a conversar, assim, algumas ajudas que eu precisava, fazer um fogão de lenha, pegar uma lenha, ele sempre estava ali me ajudando, né? Aí um dia ele queria me namorar, né? Aí eu disse pra ele assim que eu não queria me envolver com ninguém, porque eu estava vindo de um relacionamento que era conturbado, né? Onde teve agressões, né? E a pessoa que eu morei nessa época, se me encontrasse e encontrasse eu com alguém, poderia fazer covardia não só comigo, mas com a pessoa também que estava do meu lado. A Odé disse pra mim assim que se meu ex-marido era homem, ele também era. Então já me deu uma confiança. Ele passou uma confiança pra mim. Opa, se ele vir tentar alguma coisa comigo, me judiar, me bater, essas coisas, o Odé ia tomar a frente, ia interceder por mim, né? Aí começamos a namorar. Aqui no Lotus. Você anda de moto, você tirar leite, tratorzinho, roçadeira, motosserra. Bom que ela é inteligente, ela sabe fazer as coisas, ela pega e já faz. Inventa aí uma coisa, faz, deu certo, se deu certo ela vai mandando pra frente. Ela faz que ajuda mais na cozinha. Na renda quer dizer que essas coisas que ela vai beneficiado. Ficava estragando, aí ela inventou fazer, fez a primeira vez, deu certo. Fez um produto, deu certo, ela foi inventando e foi fazendo e agora não para mais, agora continua fazendo direto. Eu gosto de fazer o que eu faço, sabe? Eu gosto de trabalhar na roça, plantar minhas plantinhas lá, minhas mudas. Eu gosto de trabalhar na minha estufa, fazer minhas mudinhas, né? Eu gosto de fazer minhas banana chip, meus bolos, meus doces, eu gosto. Então, meu dinheiro, assim, ele é suado, ele não é fácil. Vou intervalo agora e eu vou passar a máquina no cabelo dele de uma vez. Quando o Richard chegou aqui em casa, a gente morava junto na mesma casa, mas antes de trazer o Richard pra morar, eu conversei com ele, perguntei a opinião dele.
Os dois caras, Eu falei, Dé, você sabe que eu sou doida pra ter um filho, não tive oportunidade, e agora Deus tá me dando essa oportunidade de ser mãe. Tem o Richard, que quer vir morar comigo, você aceita? Ele aceitou numa boa. Hoje a gente não tá mais junto, mas nosso relacionamento é um relacionamento bom, né? Eu na minha casa, ele na casa dele, ele me ajuda, eu ajudo ele. No que eu preciso, ele me ajuda, no que ele precisa, eu ajudo ele. Né? E estamos tocando, estamos juntos. Porque, assim, o sítio é grande, né? Eu não dou conta de tocar sozinho. E ele faz também, mas também não dá conta de tocar sozinho. Então a gente teve esse acordo de trabalharmos juntos. Só a única coisa que eu falei pra ela, se ela arrumar, ela vai ter que morar com ele lá pra fora, que dentro não entra. E eu também sou a mesma coisa. Se arrumar, vai ter que morar lá pra fora. Nem dividindo a terra no meio. Dividindo o lote aqui, fazendo uma casa pra mim lá pra trás, e ela ficando com essa aqui na frente, eu não aceito do mesmo jeito. Aí lutou tanto, aí já botar outra aqui, já depois tudo pronto. Aí não é justo, né? Até a década de 80, a posse da terra, esse direito de posse, ela era feito no nome prioritariamente dos homens. Então, se tinha um imaginário que a mulher no campo não precisava de documento, né? Que ela primeiro era representada pelo pai, depois ela era representada pelo marido, assim. O homem tinha documento, então ele saía como o titular e o único possuidor. Em um caso de separação, ele ficava com o lote e a mulher pegava suas crias e tinha que sair da área. A partir do momento que os dois passam a ser titular do lote, os dois passam a ser beneficiário do lote, né? Primeiro, em um caso de separação, não tem mais o lote é meu, você que se vá, né? O lote agora são dos dois. Mas isso envolve outras coisas também, por exemplo, o crédito, a construção da casa, sabe? O pensar as benfeitorias, porque daí tudo que entra como benefícios para o lote precisa ser assinado pelos dois titulares do lote. Quando fala da economia camponesa ou da economia da agricultura familiar, a gente está falando uma economia que a gente só pensa que é conduzida pelos homens, assim, do ponto de vista geral. Mas o forte maior da economia, que é da alimentação e de tudo isso, é conduzido pelas mulheres, assim. Só que é uma coisa que se torna invisível, que não é mostrado. A gente não quer só ser mãe ou dona de casa. A gente quer ser gestora da nossa produção, quer ser dona, quer ser dirigente da cooperativa, quer ser dirigente das agroindústrias, quer discutir comercialização, quer discutir um conjunto de outras coisas. Porque é esse o papel que tem a nós nos assentamentos. Aqui tem cebolinha, tomate, mostarda, couve, guiló, batatinha, cebola, abóbora, maçã, melancia, cana, banana e goiaba. Rapaz, para trabalhar na roça, vem de pai para filho, quando já vem dentro de nascença, porque nós temos uma chácara em Minas. Aí meu pai já plantava café também na época lá, e nós já começamos desse jeito. Mas tem muita gente que, igual eu falei, da cidade mesmo, já nasceu na cidade, com aquele ritmo de cidade, para quando chegar na roça para tocar, precisa de muita prática, senão não toca também não. Eu cheguei a fazer R$1.000 de manhã até meio-dia na rua, vendendo. Eu e a Helma ali, de carro. O carro ia lotado, quando era meio-dia, por aí não tinha nada mais. Aí ela ficava vendendo no carro e eu ficava no carrinho de mão, rodando. Antes de eu ter a roça, eu trabalhei na Rica um tempo. Também eu ia a pé todo dia na época, né? Eu não tinha nem uma bicicleta para ir trabalhar. E trabalhando para os outros não consegui comprar nada. Tudo que eu consegui foi aqui da roça. Não vale a pena que também é uma encheção de saco também, né? Patrão, todo dia aquela encheção de saco. Tem que incentivar, né, a pessoa. É igual um coletivo. O coletivo incentiva a pessoa a plantar. Quem não plantava, muito que não plantava, agora planta, porque o coletivo incentivou, né, a pessoa a plantar. Para quem nunca teve nada praticamente, render isso aqui é um sonho.
Eu sempre gostei da roça, né? Eu lembro que quando eu vim embora para a cidade, eu chorava querendo voltar para a roça. Só que o tempo foi passando, não teve oportunidade de poder voltar para a roça, né? Aí quando surgiu a oportunidade de conhecer o acampamento, aí quando eu fiquei sabendo, fiquei maravilhosamente e falei, agora eu vou ter a oportunidade de voltar para a roça e mexer com a terra, que é uma coisa que eu gosto, né? 9 alface, 9 banana chip, 3 aipo, 6 bolo, 1 bolo, 9 banana chip, 6 bolo, cenouras. Fez 18 anos que estou aí na luta pela terra, graças a Deus a gente conquistou o nosso espaço, né? E nesses 3 alqueires tem área de preservação. E assim, e o bom disso tudo é saber que você está ali, que a gente está aqui na terra, produzindo um alimento não orgânico completamente, mas agroecológico, né? Que a gente não usa o veneno, que assim como eu, várias outras pessoas também que vieram da roça, mas nunca perdeu aquela vontade de voltar para a roça e poder trabalhar realmente daquilo que gosta. Dentro de mim mora o mundo inteiro, moram perguntas, segredos da humanidade, vida selvagem, vida breve, vida viva. Dentro de mim mora tudo. Sou sombra, carne, mulher primitiva. Quero meu ninho, meu colo, quero estar sozinha. Sou lua cheia esperando a centelha, entranhas cheias de gente. Surge um grito ancestral, chega, sai de mim, me liberta, já morri e nesse transe morro pra nascer. Sai de mim, me liberta, já morri e nesse transe morro pra nascer. E nesse transe morro